Então, na aula anterior eu pedi para vocês fazerem uma alteração no código. Eu queria que vocês implementassem a nossa profundidade, a profundidade da nossa árvore binária, certo? Então, eu já tinha explicado o que era a profundidade e nós sabemos que é o caminho do nó que eu estou analisando. Então, vamos supor aqui o 103 aqui, né? O nó 103 é o caminho entre ele e a raiz. Então, contaria aqui 1, 2, 3, encontraria a profundidade do nó 103. Se eu quisesse encontrar a profundidade do nó 120, eu faria a mesma coisa. Subindo, contaria 1, 2, até chegar à minha raiz. Mas por que que sobe? Eu já expliquei isso na aula anterior, ok? Porque profundidade normalmente a gente desce, certo? Por que que estou subindo? Já expliquei na aula anterior, só assistir o vídeo anterior. Então vamos lá. Então, se eu preciso conhecer o caminho entre o nó analisado e a minha raiz, eu vou precisar de uma coisa. Precisar do quê? Eu vou precisar conhecer o pai desse nó, certo? Como é que eu faço isso? Eu vou precisar de um atributo aqui, certo? Vou precisar de um nó. Vou precisar de um nó aqui para quê? Eu vou precisar de um nó para identificar o pai, certo? O pai daquele nó que eu estou analisando, certo? Seja ele esquerdo, direito, não importa a posição dele. Eu preciso conhecer o pai de cada nó. E o construtor, para que serve o construtor? Então, o construtor serve para iniciar variáveis e também serve para quê? Para a gente já parametrizar os nossos objetos, certo? Então, quando eu criar um objeto do tipo nó, eu já vou atribuir valores para ele, certo? Então, faltou qual valor aqui? O valor do nó também. Então, eu tenho que colocar lá dis.pai, né, que é o que eu acabei de criar, recebe o quê? O valor nulo, porque normalmente a gente está trabalhando com objetos, então a gente faz isso. Se o meu objeto não tem nada, certo? Não tenho valores nele, eu vou atribuir o valor nulo para ele, ok? Então, aqui eu resolvi essas duas questões, agora eu vou ter que fazer a alteração que eu quero. A alteração tem que ser onde? No nosso método recursivo que adiciona nó, certo? Ele não vai mudar nada, certo? Praticamente, porque eu tenho aqui... eu já fiz a implementação. É pouca diferença. Eu só preciso saber, toda vez, a cada iteração, eu tenho que conhecer o nó, o pai de cada nó que eu tô percorrendo. Então, eu vou percorrer um nó, daí eu tenho que conhecer o nó daquele, vamos supor que é o nó direito, por exemplo, da minha raiz. Tenho que conhecer a minha raiz, certo? Aí eu vou descendo. Agora, a raiz daquele outro nó que desceu vai ser o nó que eu estava anteriormente, assim por diante, né? Então, entender essa dinâmica. Então, eu só preciso dizer assim, ó, o pai daquele indivíduo ali, daquele nó, é esse valor aqui, que vai ser a minha raiz, certo? Como que eu faço isso? Aqui eu não coloquei a chave aqui porque o else só tinha um valor ali. Vou ter que colocar aqui uma chave aqui, senão ele vai dar um probleminha, porque no meu else eu vou colocar mais coisas ali, certo? Então é só vocês colocarem a chave ali, ó. Tá? Só deixar mais assim, tá bom? Porque quando eu tenho o if ou o else sem a chave, eu só posso colocar uma linha, certo? Eu vou colocar mais uma coisa aqui, ó, senão vai dar um probleminha aí. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui raiz, ponto, direito. Por que direito? Porque se eu cair nesse else, quer dizer que eu estou no nó direito de alguém, certo? O filho direito de alguém, de algum nó. E eu vou fazer assim, ó, ponto pai. Eu estou dizendo assim, olha, o pai do filho do nó direito vai ser a raiz. Por quê? Porque é a raiz que eu tô setado naquele momento, né? Porque isso aqui é dinâmico. Ele vai mudando os valores, né? Então, eu estou dizendo assim, ó, caiu no direito, o direito, ó, vai receber um novo nó e o pai desse cara vai ser a raiz, certo? Que é justamente o cara que eu estou percorrendo, certo? Só isso.
tá? Mas só que daí o que acontece? Eu tenho outra situação, né? Eu vou ter a situação no qual, aqui nesse else aqui, que eu estou percorrendo um nó esquerdo. Então, aqui eu vou também ter que fazer essa alteração aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Então, você coloca a chave aqui, uma chave aqui, porque senão vai dar problema, tá? Aqui, porque eu vou colocar mais uma linha, daí eu já expliquei o porquê. Então, vamos dar uma arrumada aqui, tá? Vamos deixar assim. E eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer assim, ó. Raiz, ponto esquerdo, ponto pai, né? Ou seja, o pai desse carinha aqui, né? Desse nó esquerdo, de alguém, que eu não sei, porque ele vai percorrendo, né? Dinamicamente, né? Ele vai ser a raiz, certo? Vai ser a raiz. Agora, fazendo isso aí, então o pai do filho esquerdo aqui vai ser a raiz que eu estava setada, né? A raiz daquela subárvore que eu estava setada. Essa parte aqui, ele é bem simples, né? Bem tranquilo. Só que agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma informação aí, né? Eu tenho que pegar o pai, né? Eu tenho que conhecer o pai. Eu tenho que ter um método que se fosse, ó, qual que é o pai daquele nó, né? Qual que é o pai? Senão, como é que eu vou saber como que eu estou caminhando na minha árvore, né? Então, eu tenho que criar um método para pegar o pai de um determinado nó, certo? E eu tenho que conhecer também o valor do nó. Eu falo assim, eu quero saber o pai de qual nó. Eu tenho que passar por parâmetros aí, né? E eu vou ter que fazer uma busca e retornar esse nó. Daí, se esse nó tiver pai, ele vai entrar no if, imprimir uma mensagem para mim. E se o nó não tiver pai, né? Ele significa que ele é raiz, certo? Porque o único nó que não tem pai é a raiz da minha árvore, certo? Ó, qual que é o único nó aqui que não tem pai? Todos têm pai, ó, certo? Ó, o 25 aqui, ó, por exemplo, o pai é o... Nossa, o 25, o pai é o 50. O 103, o pai é quem? É o 105. É o 105. E assim por diante. O 110, o pai é a própria raiz. E a raiz, quem que é o pai? Não tem pai, certo? Não tem pai. Então, eu vou ter que cobrir todas essas situações aí. Como é que eu faço isso? Podemos colocar até aqui embaixo, ó. Faz assim, ó. Public void get pai. Daí a gente vai colocar o valor. Ou seja, eu vou digitar um valor lá, certo? Ou vou passar por outro método, nós já vamos chegar lá. E ele vai ter que ser... eu preciso saber quem que é o pai daquele nó que tem aquele valor específico. E eu estou trabalhando com nó, certo? Lembra que a gente fez um método lá que busca um nó? Para retorna um nó? Será que podemos usar ele? Ó? Lembra? Ó? Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui. Ó, eu tenho um busca aqui que passa um valor. Ó. Lembra? Ele já fez isso aqui. Então vamos aproveitar ele, ó. Ó, eu vou ter um método aqui, é só você clicar em cima aqui, ó, um Ctrl. É um métodozinho que só vai retornar a minha raiz, certo? A minha raiz. Ele vai pegar a raiz e retornar o valor. Ok? Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu faço essa busca, tá? Pego o nó, pego aquele nó que eu estou buscando, eu verifico assim, ó, se, né? Eu tenho que fazer assim, ó. Se o nó pai, né? Nó.pai, ou seja, se o nó pai for de nulo, ó, significa que o que o carinha tem, que o carinha tem pai, certo? O carinha tem pai, então ele não é a raiz. Todos têm pai, menos a raiz. Eu faço o quê? Tem que mostrar isso aí para quem está usando o programinha. Então, o pai do nó, na realidade isso aqui é só didático, né? Então ele não tem tanto critério aí de formatação. Então ó, o pai do nó daí vai mostrar o valor. O pai do nó tal, né? O pai do nó tal aí eu vou mostrar aqui o pai daquele nó. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar o nó, ponto pai, e eu preciso saber o valor dele, ponto valor.
Simples assim, certo? Nó.pi.valor. Ok? Aí eu estou pegando o valor do nó pi, beleza? E qual aquela situação que única é quando eu estou na própria raiz. Então significa que a raiz não tem pi, né? A raiz não tem pi. Então se eu vou estar na raiz. Então eu faço assim, ó. Eu coloco só uma mensagenzinha, ó. A raiz não tem pi. Tá? Ou seja, a raiz da minha árvore não tem pi. Eu estou na raiz, né? O nó é a raiz. Ou que eu posso colocar o nó é a raiz, né? Ficou estranho, né? Assim, né? O nó é a raiz, ó. O nó. Eu posso fazer assim, ó. O nó, espaço, mais valor, né? Mais. Aí coloco outro aqui. Ficou esquisito, né? Mas tá certo a ideia, né? Que não tem pi, né? O nó não tem pi, então quer dizer que ele é a própria raiz, né? Só para não confundir. Aí o que eu vou fazer? O nó tal é a própria raiz, é a raiz da árvore, né? Raiz da árvore. Então o nó tal é a raiz da árvore. Ah, ficou melhor, né? Tava esquisito. Tá. Então, beleza. Agora para que eu quero esse get aí, certo? O getPy, né? Para quê? Porque eu vou precisar ter. Porque assim, ó, quando eu vou adicionando nó, mas pô, você fez um monte de alteração aí para quê? Porque quando eu for adicionando nó, eu não posso perder a informação do pai, eu tenho que guardar isso em algum lugar, certo? Ó, eu não posso perder essa informação. Eu tenho que pegar os valores das raízes, dos pais, dos pais de cada nó que eu estou percorrendo, certo? Então, por isso que eu fiz isso. Agora sim, agora a gente vai fazer o método. Deixa eu ver onde eu coloco aqui. Vou colocar um. Botar mais para. Por último aqui, ó. Agora sim. Ó, vou fazer assim, ó. Public void. Verifica a profundidade, tá? Só para seguir o padrão ali de nome, né? Aí eu vou passar um valor aqui. Certo? E o que eu vou fazer? Vou pegar e vou colocar um nó aqui só para eu guardar o que eu achei, certo? Ó, nó encontrado, certo? Eu vou fazer a busca, é o método que eu já tenho lá, né? Lembra? A gente já implementou isso aí, né? Opa, deu um toque errado aqui. Certo? Eu vou usar o método de busca só para pegar o nó, certo? E vou armazenar aqui em nó encontrado, tá? Só isso que eu fiz. Eu tô buscando. Qual que é o nó que tem esse valor, né? Aí eu vou buscar o carinha lá, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir no console, né? Uma mensagem. A profundidade do nó. Daí eu dou um espacinho aqui, mais valor, mais, né? Vou dar um espaço aqui. Vai só para ir para outra linha. Mais, aí eu coloco assim, ó, deixa eu dar um espaço aqui também, né? Mais o quê? Agora, o que eu vou fazer? Ó? Então, a gente tem que criar um outro método, certo? Mas agora passando como parâmetro o nó. O objeto do tipo nó. Então, o que eu fiz aqui? Eu só peguei o nó. Primeiro assim, ó, a única coisa que o usuário vai digitar é um valor, certo? Esse valor, eu tenho que saber que nó é esse. Eu preciso saber qual que é o pai dele, certo? Desse nó e tal. Eu preciso ter essas informações. Então, a gente está fazendo uma escadinha aqui. Agora eu vou fazer um outro método, mas só que eu vou fazer um uso aqui, ó, da sobrecarga, certo? A gente já fez isso. Quem não lembra, sobrecarga é você criar. São métodos que têm o mesmo nome, mas só que eles têm parâmetros diferentes, certo? Então, eu vou colocar o mesmo nome aqui, ó. Verifica, para vocês aprenderem um pouquinho também de
de orientação a objetos. Profundidade, tá? Ó, vou colocar o mesmo nome. Ele vai dar um problema, lógico, né? Porque senão esse método eu não tenho ainda, né? Eu não tenho esse método aqui, certo? Ó, ele não tem, ele vai dar mensagem assim, ó. Que não existe. Ah, faltou aqui uma chave, né? Mas ele vai dar que não existe, certo? O método que eu tô tentando, certo? Porque ele tá achando que eu tô tentando chamar esse, mas não é isso que eu quero. Ele acha que eu tô tentando usar, então ele tá pedindo assim, ó, você tem que colocar um tipo inteiro e não um nó. Mas não é isso que eu quero. Eu vou criar um outro, certo? Vocês já vão entender por quê. Vocês vão criar um outro aqui. Então a gente vai fazer assim, ó, public int. Por que int? Porque eu vou querer que retorne um valor ali, certo? Eu vou passar lá um nó. Se ele for nulo, eu quero que retorne -1 para mim, certo? E caso contrário, né? Se não for nulo, significa que eu estou ainda percorrendo, certo? A árvore. Se ele não for, ou seja, eu vou criar um else lá. Se ele não for, eu quero que ele chame o método novamente e passa o pai desse nó e soma mais um. Por que eu vou incrementar mais um? Porque se o nó for diferente de nulo, eu vou chamar esse método de novo, né? E vou passar o pai dele como parâmetro. Então eu vou estar fazendo aquela subida da minha árvore, né? Eu vou estar fazendo essa verificação e vou ter que guardar esse valor, certo? Vou ter que guardar, eu vou somando, né? 1, 2, 3, né? É um contadorzinho, certo? É a recursividade aqui sendo usada aqui como uma espécie de contador. Então, eu já praticamente já falei, né? O que eu vou fazer antes de fazer. Então, profundidade, né? Então, verifica a profundidade. Aí eu vou fazer assim, ó, nó, ok? Nó, ele vai ter que dar um retorno, né? Por isso que ainda tá a mensagenzinha ali de erro. Então, verifica a profundidade, tá o mesmo nome. Então, eu tô trabalhando aqui com a sobrecarga. E eu vou fazer um if ali. E vou dizer o seguinte, ó, se nó for igual a nulo, certo? Se nó, retorna -1. Ou seja, eu percorri tudo que eu queria. Turn -1, certo? Eu fiz toda a minha varredura aí. Ok? Caso contrário, ou seja, else, né? Caso contrário, eu vou retornar o quê? Eu vou retornar o quê? A chamada do próprio método. Então, verifica a profundidade, a gente vai ter 2. Obviamente, a gente vai usar o segundo, que foi o que nós... porque a recursividade é o que nós estamos trabalhando agora, certo? Que tem como parâmetro, em vez do valor, a gente tem como parâmetro o nó. Agora, o que eu boto aqui? Eu boto o pai, certo? Eu boto o pai, certo? Por quê? Para a gente fazer uma contagem. A gente vai incrementar em mais um. Eu vou passando o pai, ele vai verificando, ele vai varrendo, vai vendo os pais de cada nó que eu estou varrendo e vai somando em uma unidade. Daí eu vou, no final lá, na hora que tiver o desempilhamento desse método recursivo, a gente vai ter um valor. E esse valor vai ser a profundidade. Tá? Eu não vou falar de novo, né, o que da recursividade, pelo amor de Deus, né? Tem um monte de vídeo aí que já está falando. Vídeos meus e vídeos também aí da internet. Beleza? Então, como é que nós vamos testar isso aqui? Vai fazer assim, ó. Vou colocar aqui em cima. Então, a gente tem um objeto que a gente já tinha criado antes. Do tipo árvore binária, certo? E vou só chamar. Verifica o quê? Profundidade, obviamente. Só que aqui eu vou passar o valor, né? Claro, que não tem como passar objeto aqui. Então, aqui ele vai passar o valor. Então, vamos ver como é que... Aqui é uma árvore antiga ali que a gente estava implementando, né? Vamos ver aqui, o que a gente tem aqui. Opa! Vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa aqui, ó. 100, 50, 110. Então, eu venho aqui na minha raiz, é 100. 50... 110, certo? O que mais? 50, 110, 25, 105, 120. São 10 da noite, em ponto.
A ordem de entrada dos dados é importante, né? Lembrem-se disso. Senão a nossa árvore ela tem uma configuração diferente, né? Conforme a entrada de dados, a ordem, né, de entrada. E por último, 103. Ok. Aí o valor, vamos pegar aqui a profundidade, então, do 105, né? Vamos já digitar. Opa, 105, por quê? 103, coloquei. Então, vamos conferir de novo. 100, 50, 110, 25, 105, 120, 103. Vamos colocar aqui o 105. A gente faz alguns testes lá, vamos ver aqui. Vamos ver se eu não esqueci nada. Vamos ver, vamos subir aqui para ver se não deu nenhum errinho. Então, focou no nó 100, focou no nó 110, focou no nó 105. Então, ele focou no 100, no 110, no 105. Aí o 105 foi encontrado. Então, como a gente implementou fazendo uma contagenzinha, certo? Usamos ali a recursividade para fazer uma espécie de contador, certo? E ele vai somando o valor em uma unidade ali a cada iteração que a gente vai tendo. Então, foge do mérito aqui da aula falar sobre recursividade, porque já falamos sobre isso. Então, o nó 105 tem profundidade 2. Vamos conferir isso? Vamos conferir. Então, vamos lá, o 105 aqui. A gente tem aqui 1, 2, 2, certo? Eu vou subindo do 105, conto 110, conto 100. E eu tenho profundidade 2. Agora vamos pegar o 103. Ele tem que dar 1, 2, 3, certo? Então aqui, ó. 1, 2, desculpa. 1, 2, 3, tá? Você não conta o próprio nó, tá? 1, 2, 3. Então ele tem que dar 3 a profundidade do nó 103. Vamos testar aqui, ó. 103. É 3, certo? Deu certinho, ó. Né? 1, 2, 3. Então é a profundidade do nó 3. E qual a profundidade do 110? Tem que dar 1, certo? 110. Opa. 110 tem que dar 1. 1, tá certinho também. E agora da minha própria raiz? Tem que dar quanto? 0, lembra? Tem que dar 0, porque eu estou na minha raiz. A profundidade da minha raiz só pode ser 0. Eu estou na base da minha árvore, certo? Então, como é que eu faço aqui? Eu coloco ali o 100, certo? Vamos rodar. Opa. E eu tenho o valor 0. A profundidade do nó 100 é 0. Ok? Então, é assim que nós resolvemos aí esse nosso exercício. Beleza? Então, aqui está implementado. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão montar isso aí, tá? Assistir o vídeo e tal. Monta, pelo menos monta e deixa bonitinho aí as 3 classes. E mandam para mim, beleza? Então, é só isso que eu quero que vocês façam, lá no Moodle, tá? Então, era só isso por hoje. Até a próxima.